60% dos profissionais em manutenção de celular não sabe separar um PMIC do IFPMIC. A cada 4 placas mortas, 3 são cometidas por iniciantes. A cada 2 horas eu recebo uma mensagem querendo saber qual é o macete para consertar um celular. Aqui quem fala é o Mano Infocel JK, trazendo mais um conteúdo pra gente. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Cristiano da Infocel JK e venho trazer um conteúdo para nós sobre PMIC e IFPMIC. PMIC e IFPMIC, da onde vieram, quem são, o que comem, será que são alienígenas? Mas a grande maioria trata esses circuitos como se fosse de outro planeta. E não é, tá galera? Então eu vou falar sobre a diferença de PMIC e IFPMIC e vou dar algumas dicas sobre o setor de carregamento. E é somente isso, é um vídeo rapidão. Mas antes de começar com o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Assista até o final o vídeo, hein? Depois não vai escrever lá embaixo me perguntando o que eu falei no final, que eu não vou responder bodega nenhuma. Assiste o vídeo. Compartilha, comenta também sobre um setor que você gostaria que eu fizesse um vídeo. Se for um conteúdo relevante com várias pessoas falando a mesma coisa, eu vou elaborar um conteúdo legal e vou trazer um vídeo pra galera. Então vamos lá pessoal, eu vou começar falando sobre esse camarada aqui, o Coroa Moto G2. Esse cara deu muito dinheiro pra gente. Se tivesse Pix naquela época, a notificação ia bater toda hora na tela do celular. Então vamos lá. Ih, quase caiu. Se quebrar não tem problema que já tá morta. Então vamos para o microscópio. E aqui nós temos o nosso circuito de energia, o nosso Power Manager, é o PM8226. PM, Power Manager, gerenciador de energia. Esse circuito você vai identificar facilmente porque ele tem ao lado ou próximo um cristal oscilador. Cristal oscilador próximo do circuito, cheio de bobinas, é o PMIC principal. Esse aparelho não tinha PMI, que é o que tem nos Motorolas, que é um Power Manager intermediário. Ele só tem um circuito no qual vai fazer tensões para gerar tensões reguladas para alimentar o aparelho, deve ter umas 30 e poucas VREGs. Vai ter o seio de carga acoplado dentro desse circuito, embutido na verdade nesse bloco aqui, ó, um circuito de carga que vai alimentar a bateria e vai gerenciar a temperatura e identificação. Então esse é um circuito bem simples. Agora o Motorola aqui tem um pouco mais de componentes. Nós vamos ter o nosso PMIC principal, cristal oscilador e várias bobinas, gerando tensões e corrente para alimentar a nossa CPU. E do outro lado nós temos o nosso PMI, o nosso Power Manager intermediário, o PMI 8952. Esse circuito vai ter algumas bobinas também, porém vai ser bobinas para tensão de imagem, bobina para setor de backlight, que está embutido dentro desse circuito, e vamos ter a bobina da malha principal, que é a nossa VPH-PWR. Tá ok, galera? Então vamos lá agora para um Samsung. A diferença do Samsung para o Motorola é quase nenhuma. Tensão sai da bateria, tem para o circuito secundário de carga, tem apenas uma bobina do lado, e vai alimentar toda a placa, inclusive o nosso Power Manager, que é o PM8916. E temos um cristal oscilador fugindo aqui para o cantinho, porém ele vai se comunicar com a nossa CPU do outro lado. Esse aparelho aqui é um pouco mais simples, também o seu circuito. E vamos ter aqui agora um mais complexo. Um Samsung, esse aqui é alguma coisa. É o A505. Ele vai ter o nosso PMIC também, ó, Power Manager principal, cristal oscilador do lado, mais bobinas, porque a CPU necessita de mais energia e mais corrente para funcionar. Teríamos aqui, tá, que já virou Pix também, o nosso IFPMIC, bobina do lado, grande, e temos aqui um OVP. Ou seja, se for carregar o aparelho, a tensão vai sair lá do conector micro USB, vai subir aqui, ó, através desse pino. Esse pino vai alimentar esse ou é esse aqui? Deixa eu ver, é esse aqui. Vai alimentar do outro lado o nosso OVP. O OVP vai gerar uma tensão chaveada do outro lado. O OVP é um protetor de excesso de tensão, tá? Sobretensão. Do outro lado, vai ser aqui na bobina, alimenta o nosso IFPMIC, que também faz
a função de carregamento, faz alguns book, faz o FG, que é o Fulgor Gel, que é o nível de combustível, né? A porcentagem da bateria, melhor dizendo, faz o MUIC, que é os dados, faz diversas funções, não somente o seio de carga, como faz outras funções. E gera aqui para a malha principal, através da bobina, que vai alimentar setor de radiofrequência, vai alimentar reguladores de câmeras, regulador de touch também, se houver, vai alimentar em volta do Power Manager diversos blocos internos do Power Manager para que a placa venha a funcionar. Então viu como é bem fácil separar o que é PMIC de FPMIC? A grande maioria tem essa dúvida. E agora temos aqui o que dá um dinheirinho legal, né? O nosso iPhone. Aqui não tem IFPMIC, tá, pessoal? Aqui vai ter o nosso Power Manager. Cristal oscilador também, ó. O iPhone, pessoal, acha que ele é de outro planeta. Não é não, pessoal. É igualzinho, ó. Cristal oscilador, PMIC. E temos aqui, ó, MOSFET chaveador. O nosso Tigris, que é o seio de carga. Temos um identificador de acessório, que é o nosso Hydra. A partir do iPhone 8 é Hydra. Do iPhone 7 para baixo é o nosso Trista. O pessoal fica trocando Trista, falando que é seio de carga. Não é, pessoal. Esse é o identificador de acessório. É como se fosse o porteiro do prédio, tá? Ele é o que vai identificar o cabo USB que você inseriu no aparelho e vai falar: ó, esse camarada aqui é certificado. Carrega a criança aí. Só que ele é um safadinho, tá? É só dar uma propina para ele falar que tá tudo certo, que ele fala: carrega, receba, e acaba se danificando. Ele causa a sua própria morte. A gente troca e ó, dinheirinho gostoso, hein? É o nosso Trista, o nosso Hydra de cada dia. Assim como o codec também, tá? Então, a diferença é essa, tá? PMIC principal tem um cristal oscilador do lado dele, ou bem próximo, fazendo a comunicação, tá? O sincronismo entre PMIC e CPU. E o IFPMIC ou PMI é um circuito secundário auxiliar. Mas também vamos ter alguns aparelhos com 3 PMICs ou 2 PMICs. Seria 3 circuitos principais ou 2 principais. Isso acontece porque os aparelhos consomem mais energia por ter outros setores, mais câmeras, mais sensores, biometria, o Face ID, mais setores consumindo corrente e consumindo energia, né? Através da tensão vai ter um consumo de corrente. E para não sobrecarregar somente um circuito, se distribuiu em outros Power Managers principais também. Mas vai ter o secundário para gerar todo o processo ali de tensão, para bateria, para chavear essa alimentação, para carregar o aparelho, comunicação de dados e assim por diante. Ficamos explicados aí, galera? Ficamos explicados? Então, não deixa de dar o like, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Para ficar legal. Agora só para finalizar, pessoal, outra coisa que deixa a galera com a dúvida tremenda. Parece até aquele meme. Eu coloquei no USB Charge, tá dando 600, o aparelho tá carregando, mas não liga. Não tá carregando, gente, ele não liga. Tá tendo apenas um consumo por parte do circuito e tá parte da tensão sendo, da corrente sendo gerada, sendo direcionada à bateria. Então isso não quer dizer que está ligando. Quer saber se está ligando ou não? É um aparelho que está com consumo até acima de 1 ampere, porém não pode ser curto-circuito, tá? Porque às vezes o curto-circuito gera um consumo alto também. E você tem que ir para a fonte de alimentação testar esse aparelho para ver se na fonte ele está ligando. Vai ter aparelhos também que não vai ligar diretamente com positivo e negativo, infelizmente. Isso dá um pouco mais de trabalho porque você vai ter que fazer a identificação da bateria. Isso você pode fazer com a própria bateria. Tampa o positivo com a fita cap, arrocha a bateria, alimenta externamente com a fonte e liga com a fonte. Tendo o positivo ou o negativo da bateria tampado, não vai ter o consumo de corrente. E com isso você não vai ter aquela falsa sensação de estar com curto-circuito, porque seria a tensão da bateria que está sendo consumida. Então, pessoal, o vídeo foi para falar sobre essa diferença de PMIC e FPMIC, você saber o que é um OVP, para também ter esse circuito a mais na hora de você investigar. Se o aparelho não carrega, não vai trocando o circuito. Tem muitos que sabem até trocar o circuito, mas não sabe o porquê trocou e fica se perguntando: deu certo, mas e aí? Por que deu certo? O que eu fiz ali? E agora, se me perguntarem, será que eu consigo falar para o colega, né? Por que deu certo? Vou mandar ele trocar também. Mas pode ser que o cara troque e não funcione. E aí?
E agora? Então é importante você fazer as medições. Começando lá do conector, na condução reversa, seguindo a tensão. Agora, rapidinho, só para poder finalizar, ó, temos aqui um circuito para o vídeo ficar curto e bem legal, tá? Por exemplo, aqui, ó, é um J8, a alimentação vai ter um caminho, e esse caminho vai percorrer como se fosse uma estrada, e vai ter circuitos atravessando essa alimentação, tá? Em série, a bobina em série, o nosso AVP, até chegar lá no nosso destemido IFPMIC, o grande vilão para a grande maioria, porque só quer trocar o IFPMIC, muitas vezes não vai funcionar, porque até chegar nesse camarada temos diversos componentes em série, pode ser um curto, pode ser um componente ausente, pode ser um componente aberto. Então, pessoal, sempre começa a sua análise de fora para dentro. Por isso é importante fazer as medições do conector e até o próprio conector, né? Às vezes o conector está ruim também. 50 centavos lá na China, no Ali, 50 centavos e você bobeando, trocando 30 circuitos e não trocando um conector, que é bem fácil, né? Então, pessoal, fica essa dica para você aí, tá? Não fique chateado comigo com as brincadeiras, mas foi realmente para ajudar vocês a separar esse circuito um do outro, que o pessoal fica loucaço. Olha, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.